Aleluia. Vamos ministrar os dízimos, as ofertas agora, nesse momento, querida igreja. No livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Lá no versículo 50. Vocês estão me ouvindo aí? Amém? Estão me ouvindo aí? Porque eu não estou conseguindo me ouvir aqui, igual o pastor Walter fala. Também não entendo isso aqui. Mateus 27, lá no versículo 51. No momento que Jesus estava sendo crucificado, lá no 50, Jesus diz assim: ai, Senhor, misericórdia. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Até aí. Esse momento, amada igreja, eu penso que foi poderoso demais, como tudo que Jesus fez. Mas esse momento, querido, que Jesus clama e entrega o seu Espírito, estava se cumprindo parte daquilo que ele veio fazer. A outra parte se cumpriu quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Nesse momento, diz que o véu do santuário, querido, o santuário onde era a presença viva do Senhor que estava ali. Não era como hoje, que nós temos liberdade, como o pastor Welma disse. Você é templo do Espírito Santo e pode clamar em qualquer lugar. E uma das coisas que o Senhor Jesus conquistou para nós foi isso. Foi essa intimidade que ninguém pode nos tirar. Então, quando o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Que jeito que você rasga um tecido comprido, querido? Geralmente é de baixo para cima, porque se tem força. Mas eu creio que o Senhor estava dizendo: não é mais pela sua força, não é mais pelo que você faz, mas é pelo que eu fiz. Veio do céu, querido, veio do alto, querido. Então aquilo que nós precisávamos fazer, trazer ofertas, trazer sacrifícios, para poder perdoar os nossos pecados, e aí então, adentrarmos, recebermos o perdão de Deus, acabou de uma vez por todas, aleluia. Acabou, querido, não depende de você nem de mim mais, aleluias. Como isso é bom, porque quando eu olho para mim, eu peço ao Senhor: Deus, o que eu posso te oferecer, Senhor? O que, Jesus? Se só tu tens palavra de vida eterna, o que eu posso te oferecer? Mas o Senhor fez tudo, foi completo. A palavra do Senhor falou que não ficou faltando nada. Foi completo, foi de uma vez por todas, foi para sempre, querido. Então nada, querido, sua casa, seus bens, tudo, você pode colocar tudo aqui, tudo, mas você vai estar colocando, querido, ou por sentimentos humanos,
ou porque você já compreendeu que você é parte do reino. O reino é herança, querido. Eu não gasto com o reino, eu invisto no reino, porque eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. Você não está gastando no reino, você está investindo no reino, que é herança sua. Você entendeu isso, querido? Dê glória a Deus por isso. Esse reino é por herança. Foi porque Jesus conquistou por mim e por você. Então agora é diferente. Agora eu quero investir. Eu quero investir no reino, porque eu sou parte do reino. Eu quero investir, porque eu sou parte, eu sou filha. É filha do dono, é filho do dono, meu querido. E agora foi a mensagem que te alcançou. Foi a mensagem que me alcançou, que faz com que eu queira tanto que essa mensagem chegue. Tanto, querido, que eu oro, que eu me consagro, que eu choro, que eu sorrio, que eu vou atrás, que eu faço o que eu puder. Não porque eu vou precisar para trazer alguma coisa. Trazendo alguma coisa eu vou ter benefício. Não! Mas eu sou grata a Jesus. Eu sou grata a Jesus. Ele me alcançou. Ele nos alcançou. Ele nos alcançou. Ah, Jesus. Ah, Jesus. O Senhor nos alcançou. Eu não merecia, mas o Senhor me alcançou. Ah, Jesus, eu te dou, Pai, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. É o meu tempo, é o dinheiro, são os meus filhos, é o meu trabalho, é o meu louvor com a minha vida. É vida em Cristo, é vida com Cristo. Se você, querido, e eu temos entendimento disso, isso aqui é tão pequenininho. Ah, querido, se você pudesse ver. Mas o Senhor diz que se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, ah, querido, você pode dizer aquele monte, vai para lá. Sabe o que é esse monte, querido? É tudo que às vezes te impede de se aproximar de Cristo. De se aproximar de Cristo. Então Deus, na sua soberania, no seu amor, na sua misericórdia, hoje coloca aqui nós, Igreja do Senhor, um gasofilácio simples como esse. E nós podemos, querido, com tão pouco, participar do reino, querido. Deus não está pedindo para você morrer. Deus não está pedindo para você sacrificar todos os seus bens. Não, Ele só está pedindo, eu quero ver sua fé. Mostre-me a sua fé. Mostre, ela se revela nas obras, querido. Se revela nas obras, querido. É assim. Então que o Senhor Jesus possa trazer no nosso coração, na nossa mente. Nossa mente, querido. O diabo tem tentado na nossa mente. É na nossa mente. É na nossa mente, querido, que Ele tem trazido divisão. É na nossa mente, querido, que Ele tem trazido, Senhor. Ai, papai do céu. Ai, Deus, Ele tem trazido Senhor, Ele tem trazido a dor. Ai, Senhor, Ele quer nos tirar aquilo que o Senhor confiou. Mas você vai lembrar da palavra de Jesus. No tempo da prova, você vai lembrar. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Declara a palavra, igreja. Declare a palavra. E o Senhor te sustenta. É Ele que te sustenta. É Ele que te levanta.
levanta, é Ele que te tira dessa prisão que Satanás tem tentado na nossa mente, na nossa mente, na nossa mente. Mas maior é Jesus, maior é Jesus, maior é Jesus. Se você quer participar hoje, se você quer de algum modo honrar ao reino que você faz parte, você pode pegar um envelope, você pode trazer, você pode contribuir para a construção da igreja do Senhor nessa cidade, amém? E você vai ser abençoado, porque você está investindo no céu, sim, porque você faz parte desse reino que é sempre eterno, não é dessa terra, é sempre eterno, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus, amém? Quem está feliz com Jesus, amém? Tem alguém nos visitando que possa acenar aí? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muitos irmãos estão em Goiânia, no Apaixonados, alguns estão viajando, mas nós estamos aqui continuando a obra do Senhor, amém? Tem um pastor amigo aqui, né? O sogro do Luquinha. Irmão pastor Paulo, seja bem-vindo, irmão, em nome de Jesus. Somos amigos há muito tempo. Graças a Deus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago. Domingo passado, a pastora Ana Paula teve um estudo muito bom dentro de Hebreus, e Deus me tocou a falar a respeito de Tiago. Quando você abre aí, capítulo 1, enquanto você encontra, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito esteja e permaneça conosco. Traz a tua graça e a tua revelação sobre a sua palavra, em o nome de Jesus. Enquanto você encontra, eu vou trazendo uma introdução para nós nos situarmos com quem era esse Tiago, porque na Bíblia vai ter 3 Tiagos mais mencionados. Esse Tiago é o irmão de Jesus. Esse Tiago, até então, ele não cria em Jesus, ele era filho de Maria, ele não era apóstolo, por não ter andado os 3 anos com Jesus. Após a ressurreição do seu irmão, assim, da parte de mãe, né, ele passou a crer, e não somente creu, que foi notório a sua liderança ali em Jerusalém. Tiago escreve aos judeus que estavam sendo dispersos. Nós vamos estar lendo aqui, vai estar falando sobre isso, que eles fugiram por causa da grande perseguição que estava acontecendo ali em Jerusalém, principalmente após a morte de Estevão. Foi intensificado aquela pressão sobre os judeus convertidos, e eles de alguma forma estavam desanimados, de alguma forma estavam cansados, humilhados, sem identidade, porque eles eram judeus, né, da tradição judaica, e agora perseguidos por não-judeus que não confiavam neles e pelos seus próprios judeus que não eram convertidos. Mas Tiago traz aqui diante desta carta um incentivo, porque tudo aquilo que eles estavam passando de perseguição, de afronta, eles vinham da parte de Deus para a maturidade cristã e o crescimento espiritual deles. Então nós estamos vivendo hoje igualmente tudo isso. Se nós formos ler, se você for ver, passamos por provações, o inimigo nos tenta em várias situações, mas aquilo que é provação de Deus, como nós cantamos, né? Nós vamos continuar perseverando para que possamos ser aprovados em nome de Jesus. Então vamos ler aqui em Tiago 1. Eu vou ler desde o versículo 1 para ter mais sentido, e eu vou ler até o verso 8. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora ou dispersas. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações,
sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem lhe faltar nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosidade e sem reprovação, e ela lhes será concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Por enquanto, até aqui. O que Tiago está trazendo e o que ele está falando aqui, que tudo aquilo que eles estão passando é algo para a maturidade cristã daqueles que estavam sendo dispersos. O alvo de Deus para nós é a maturidade cristã. O que você tem passado? O que nós temos passado? O que aqui está trazendo para que eu continue? Deus está ensinando a cada dia a perseverar, que na provação suportarmos até o fim, sem desistir, sem desanimar, continuando íntegro e fiel no caráter do nosso Deus. Tudo que a palavra tem nos ensinado. Então quero que você coloque seu coração, permaneça. Como é difícil permanecer. Eu estava conversando com a Ana Paula. Às vezes o que falta na vida cristã é a continuidade. Às vezes seria muito bom se fosse sempre lá em cima, mas às vezes muitos ficam em cima, embaixo, em cima, embaixo. Mas a continuidade na presença de Deus. Nós temos que buscar a cada dia essa continuidade, essa permanência, esse lugar seguro, não apenas por um momento, mas estando sempre diante dele. Seja em lutas, seja em provações, nós vamos permanecer em Deus. E o que é que Deus quer nos ensinar? Deus quer nos trazer diante de nós, em primeiro lugar, quando tudo que nós passamos, porque às vezes nós olhamos como Asaf olhou a prosperidade do ímpio, e nós às vezes ficamos frustrados por tudo aquilo que oramos e às vezes não conseguimos. Mas o que Deus tem na maturidade cristã é o reconhecimento de cada servo seu, primeiramente a salvação. Será que eu tenho convicção desta salvação pela graça em Deus? Será que eu tenho convicção que tudo aquilo que eu tenho em Deus é para a glória de Deus? Nós sabemos que Deus é tremendo, e tudo que Ele faz tem propósito. Como tem o seu coração, como tem estado o seu coração diante de tudo isso? Vou abrir aqui Efésios, volta um pouquinho a Bíblia aí, só para a gente, Efésios capítulo 2, eu não ia ler para não adiantar, mas tem que ler Bíblia, né? 2:8, diz assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. Então, primeiramente, você tem que ter convicção, a salvação é por Cristo Jesus. Em segundo, santificação. Deus, na sua maturidade, Ele quer trazer sobre nossa vida a necessidade de sermos santificados. Viver para Deus é mudança de vida. Viver para Deus é mudança de caráter. É viver a cada dia para Deus. É compreender que tudo que eu faço agora, que sou salvo em Cristo Jesus, eu me santifico a Ele. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Nós temos que a cada dia entender isso. Nós somos filhos de Deus, nós temos a mensagem de Deus, nós temos que viver para isso. E em terceiro lugar, nós temos que entender que nós temos o serviço a realizar para Deus. Nós temos um chamado, nós temos um propósito, e nós não estamos aqui para passear. Nós temos um propósito em Cristo Jesus. E eu acho interessante, se você for olhar para a Bíblia, o trabalho que é
exposto e mostrado a cada personagem principais, né, da Bíblia, vamos dizer, se pudesse colocar assim. Quando você vê Abraão, que permanece, que está diante de Deus, que continua e continua, ele luta por um pedido ou por uma promessa de seu filho por 25 anos. Essa constância, esse porto seguro em saber em quem ele está por 25 anos. Quantas pessoas que você já conhece, porque as coisas não estavam tão bem, porque alguém falou uma palavra que não era muito boa, e ele, quer saber disso não. Não ter constância, não permanecer diante de Deus, por causa dele e por causa da promessa. José trabalhou 13 anos, José teve os seus momentos de cova, de frustrações, até sair aquilo que Deus tinha proposto a ser governador. Ele trabalhou 13 anos, Moisés 80 anos, o tempo, né, que ele esteve ali com o faraó, o tempo que ele estava no deserto, e depois até ser livre, libertador, são 80 anos, para libertar e viver no deserto por 40 anos, até a sua morte, 120. O que nós temos visto isso? Jesus, com seus 3 anos, para enviar os apóstolos. Então o que eu aprendo com isso? Gasta tempo em viver na permanência com Deus. Tudo aquilo que eu tenho vivido diante de Deus é algo que tem uma estrutura a ser formada, um alicerce, um altar a ser permanecido, para estar na presença de Deus. Nós temos que compreender que Deus está fazendo em nós. Nós sabemos às vezes que não sabemos o tempo, nós não compreendemos a maneira e nem a forma que Ele opera, mas nós sabemos que Ele vai operar. Entenda que Deus está operando, e eu que ensino: continue, permaneça. Continue, permaneça. Nós sabemos que essa maturidade que vem de Deus, ela vem de uma forma que nós não entendemos, mas se ela vem de Deus, ela é boa e ela vai ser aplicada da forma que Deus quer. No versos que nós lemos aqui, no verso 5, vou repetir ele: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos lhe dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Como podemos lidar com as provações? Primeiramente, eu devo buscar sabedoria. Por mim mesmo, por você mesmo, nós não vamos conseguir. Nós não compreendemos os desígnios de Deus, nós não compreendemos os seus caminhos, e às vezes nós nos perdemos e batemos cabeça, porque nós não compreendemos o que Ele está falando. E Deus, na sua generosidade, quando você busca: Senhor, eu não estou compreendendo o que eu estou passando, eu não estou compreendendo essa maturidade, eu não estou compreendendo aquilo que eu estou sendo de alguma forma atormentado, parece. Quantas vezes você se viu assim, nessa situação, e nós não compreendemos a prova de Deus, nós não compreendemos se é algo de Deus, vamos dizer assim. Se nós não estivermos conectados na mensagem de Deus, se nós não temos Bíblia e ela ser revelada em nós, nós não compreendemos. Então peça a Deus: Pai, me dê sabedoria, me dá sabedoria para viver a sua palavra, me dá sabedoria para vivê-la, e para que eu possa entender e compreender o que o Senhor está realizando em mim. Você já orou a Deus: Senhor, me dá sabedoria para compreender o que está acontecendo comigo? Será que são meus olhos que estão fechados? Paulo tinha grande conhecimento, mas quando ele encontrou com Jesus, como escama caíram dos olhos a sabedoria que veio ser revelada aos seus ouvidos, de um Deus totalmente diferente daquilo que ele pensava. A graça veio sobre ele. E às vezes nós estamos assim como escamas nos nossos olhos, e não conseguimos ver à frente, porque nós não temos sabedoria de Deus. Quantas pessoas você conhece que entende da Bíblia, mas que não é sábio, mas que não tem estrutura,
Nós temos que compreender que vivemos a mensagem de Deus. Nós estamos aqui para aprender da palavra. E quando ele diz pedir com fé, é interessante, parece que era sem fundamento eu chegar diante de Deus e pedir sem fé. Mas às vezes nós chegamos assim, porque é o que o coração está mostrando, como onda aqui está falando. Nós pedimos com fé. Quando eu peço com fé, eu estou confiando, eu estou me entregando sobre aquilo que Deus, Senhor, eu não sei o que é, mas eu espero e confio segundo a sua vontade. Pedir com fé, continuar em fé, mas tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos é ter sabedoria da palavra de Deus. Mas se você não lê a Bíblia, se você não busca na palavra, como você vai ter a sabedoria que vem de Deus se você não a conhece? Peça a Deus: Senhor, me ajuda, me livra, Senhor Jesus, de tudo aquilo que me impede de ser sábio em Ti, Senhor. Às vezes, como estamos falando aqui, vamos ler o verso 6, peça porém com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Essa pessoa de fé dividida, essa pessoa que está vacilante, tem o conhecimento, mas não tem um pensamento de vida em Deus. Ter conhecimento, nós temos que entender que quando eu tenho sabedoria, eu vivo a vida de Deus com as escolhas certas. Eu vivo diante de Deus e eu busco o caminho a qual eu quero agradar a Ele. E nós sabemos que nessa graça todos nós podemos orar a Deus e pedir sabedoria. Você já orou a Deus pedindo sabedoria hoje? É algo que nós devemos pedir todos os dias. Senhor, me ajuda a entender os Teus desígnios, me ajuda a compreender o Teu caminho. Outro ponto, precisamos, quando provados, conhecer o caráter de Deus. Nós temos que conhecer quem é esse Deus a quem nós estamos sendo provados por Ele. E ser provado por Deus é uma graça. Por mais que é difícil, por mais que seja luta às vezes, ser provado por Deus, Ele açoita e Ele corrige a quem Ele ama. Misericórdia a quem Deus deixa ao seu léu prazer. Nós temos que entender isso. Somente em Deus temos sabedoria, porque Ele é a fonte de toda sabedoria. Somente em Deus. Você pode ser tido como inteligente, como conhecedor, mas não como sábio. A sabedoria vem do alto, descendo do Pai das luzes. É o nosso Deus. E nós temos que entender que nessa generosidade, em Deus, ela é ilimitada. Deus não tem limite, porque Ele é um Deus infinito, ilimitado. Então nesse poder em Deus, Ele é um Deus ilimitado. Então peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Eu acho interessante que Salomão, a pedir sabedoria, ele poderia ter pedido tantas coisas, mas ele agradou o coração de Deus. Nós agradamos o coração de Deus como queremos pedir a sabedoria dele. Deus se deixa encontrar porque Ele é acessível. Através da graça de Jesus, nós oramos a Deus e Ele está a cada dia pronto para nos conceder aquilo que nós temos orado e pedido. Mas nesse caso, o que nós queremos e é necessário é orar por sabedoria, orar por compreensão daquilo que a palavra traz ao nosso coração. Eu acho interessante que às vezes nós não entendemos que quando estamos passando por um processo de maturidade, Deus está de alguma forma julgando a nossa fé, julgando o nosso caráter, trazendo para perto dele com a repreensão certa de um Deus justo, de um Deus misericordioso, fiel,
um Deus amoroso, um Deus longânimo, um Deus paciente. Esse é o nosso Deus. E se nós estivermos diante de Deus, passando por esses momentos, eu não sei se os irmãos têm passado às vezes por esses momentos de provações e não há compreensão. Eu quero que você comece a entender quem é o seu Deus. Se você começa a entender que Ele é um Deus que julga corretamente, que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus justo, você passa a confiar e entender se é de Deus, se não é pecado. Eu estou diante de um Deus que é fiel e logo essa luta vai passar. Mas permaneça em Deus, meu irmão. Permaneça na vontade de Deus. Nós temos que a cada dia não deixar que o medo, que a nossa falta de fé, que a nossa falta de confiança nos impeça de receber aquilo que vem do Senhor. Ele quer nos encher, quer nos trazer a cada dia para perto dele, mas nós temos que compreender o caráter de Deus, compreender com quem nós estamos lidando, porque Ele é um Deus todo-poderoso, amém? Quando nós somos provados, precisamos também de orar com fé. Como é necessário orarmos com fé. No verso 8, eu li o 7 já, né? Sendo indeciso e inconstante em todos os seus caminhos. Verso 7, que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Esta pessoa duvidosa, uma pessoa que está sempre com essa onda que nós falamos aqui, ora está em fé, ora está na incredulidade, ora está em ânimo, ora está em desânimo, otimismo ou pessimismo, duvidando. Estudando a palavra, quando fala no grego duvidando, está dizendo duas mentes, ou duas almas. É interessante esse pensamento. A fé diz descrença, diz sim, a fé diz sim, mas a descrença diz não. E eu achei interessante que também diz assim, se tratando de duas almas, é como se andasse em dois caminhos, é como se servisse a dois deuses. Misericórdia. Nós temos que saber orar, entregar a Deus, confiar em Deus, não deixar que o fracasso espiritual nos leva a esse pensamento com Deus, de ser como uma onda que oscila, uma mente vacilante. Como tem sido a sua vida, meu irmão? Abraão, 25 anos. Quantas pessoas devem ter chegado diante de Abraão? Esquece disso, Abraão. Para de ficar acreditando nisso. Mas ele permaneceu, continuou. Compreensão do caráter, compreensão dos atributos de Deus, compreensão de quem é Deus. Isso me faz ter firmeza, maturidade. Ser chamado de amigo de Deus nos faz nos colocar em situações de risco. Nós temos que olhar para dentro de nós e falar: Senhor, me ajuda na sabedoria do Senhor a compreender o Senhor. Nós temos que compreender a Deus para que essa maturidade seja permanecida e que essas provações passem, porque Deus não é masoquista, não tem prazer no sofrimento de ninguém, mas Ele é amoroso e sabe corrigir. Ele é bondoso e açoita quem Ele ama. Nós temos que a cada dia: Senhor, me ensina, Senhor Jesus, a cada dia. Se eu fracasso na oração, se eu sou inconstante, espiritualmente dizendo, isso vai me levar em quê? Aos chamados ventos de doutrina de Efésios 4:14. Sou levado para cá, para lá, hoje estou aqui, hoje estou ali, porque eu não tenho constância. Qualquer palavra me muda de foco. Eu não tenho estrutura, eu não tenho a sabedoria de Deus. Os ventos de doutrina que vêm e vão, muda a minha mente, o meu modo de pensar. Hoje eu estou fogo puro, amanhã não quero saber. Ventos de doutrina trazidos a partir de um momento
que eu me fracasso na oração, que eu não tenho consciência de quem é o meu Deus, e eu não permaneço calado e recebendo o julgamento que Ele proporciona ao meu coração. Como tem estado você diante de Deus? Você está pronto para a maturidade de Deus até o fim? Nós temos que entender, nós vamos permanecer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Verso 13, vai um pouquinho para frente aí, diz assim a palavra, ainda em Tiago: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Verso 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do lado do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Como eu posso lidar com essas tentações? Primeiramente, meu irmão, não aceite atalhos. Não aceite atalhos, caminhos fáceis demais. Nós temos que posicionar diante do que Deus está fazendo. Se eu estou orando, se eu estou posicionando. Jesus estava no deserto, Jesus estava sendo tentado. O que orando e jejuando, Satanás vem: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Opa, a solução está aí. Satanás confunde a sua mente para dizer que Deus não é tão bom assim. Não é bom assim. Nós temos que entender que Deus é bom o tempo todo. Mesmo que eu estou passando fome, Deus é bom o tempo todo. Não tem como Ele mudar aquilo que Ele é. Às vezes nós não compreendemos isso. Eu me coloco diante da minha situação e da situação do mundo. Mas se eu creio na palavra de Deus, eu creio no atributo de Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Nós temos que viver para dentro de nós. Nós temos que entender o que temos passado diante de Deus nessas tentações e provações. Então considere e aceite o julgamento de Deus para a sua vida, para a minha vida também, logicamente. E eu acho interessante que Tiago vai trazer aqui, nessa passagem, ele vê o pecado não como um ato somente, mas como um processo. E é desse jeito. O pecado ele não vem de uma vez, né? Se Satanás aparecesse de uma vez, todo mundo convertia, com a aparência feia, né? Mas ele não vem assim, ele vem bonitinho, ele vem de uma forma, e ele começa nos nossos próprios desejos, naquilo que eu quero muito. Existem desejos que são bons? Sim, eu posso orar a Deus por aquilo que eu quero, e às vezes, em muitas situações, não é pecado. Mas a cobiça, querer o que é do outro, é pecado. Então o desejo excessivo, aquilo que é fora da vontade de Deus, é pecado. Então se nós formos olhar, comer é normal? É normal. Mas comer demais, glutonaria, é pecado. Eu tenho que entender que dormir é normal? É. Mas o dormir demais, a preguiça, é pecado. Nós temos que compreender que se eu estou casado, o sexo é normal, mas fora do casamento é pecado. Então nós temos que compreender tudo que o inimigo tem tentado, de uma forma como prazer, como uma sutileza no seu desejo, naquilo que você quer, ele traz como um prato cheio. E às vezes nós caímos como cobiça, como orgulhosos, e a palavra é tão clara. Assim
numa intensidade, esse desejo ele traz, e fora do nosso controle ele nos vence, porque aquilo atrai e seduz, a palavra diz, né? E como cobiça ele atrai e seduz. O que é isso? Estamos passando por um carnaval. A pessoa que está ali, ele é livre por estar ali, né? Ele tem no seu coração e da sua vida, ele tem o desejo dele de estar ali, mas ali ele é engodado, ele é atraído. E aqui neste estudo traz o que? Como uma armadilha do caçador, uma cobiça sobre aquilo que não é dele, ele é atraído sobre algo como um anzol com isca, não é? O peixe está atraído pela isca, mordido para a morte. Nós temos que entender o que está nos seduzindo, o que tem seduzido seu coração, meu irmão, o que tem trazido esse negócio ruim. O diabo ele não vai trazer algo aparentemente, ele vem com um desejo, ele vem com uma cobiça, ele vem com algo que te atrai para que você saia do propósito de Deus. E o que eu acho muito terrível é isso aqui. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O que é uma concepção? Um nascimento. É o nascimento de algo ruim, terrível, na minha vida e na sua vida. É o nascimento de um mal, o pecado. Quando ele é concebido, esta cobiça que traz essa luz é o pecado. E isso, o que a palavra diz? Que o pecado gera morte, porque é sabido que tudo que é pecado traz a morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então logo, se eu concebo o pecado, logo eu estou gerando morte. Oh meu Deus, coloca a mão no seu coração, nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, não nos deixe ser engodado em nossos pensamentos, não nos deixe ser enganado, Senhor Jesus, para que isso não venha, Senhor Jesus, atrair-nos, ó Deus amado, por lugares errados. Nós não queremos pecar contra o Senhor, nós não queremos gerar pecado em nós, queremos viver o perdão, queremos viver a vida do Senhor, a salvação, a graça, e tudo aquilo que o Senhor nos ensinou aqui, Pai. Este povo estava disperso, esse povo estava de uma forma fugindo, mas o inimigo estava tentando eles também. Então continua cada dia o seu cuidado, meu irmão. É tempo de estarmos vigilantes, é tempo de nós deixar tudo aquilo que é do nosso coração, do nosso anseio extremo, e voltar para a palavra, entender que a palavra que nos orienta. Não peque contra Deus, não seja uma pessoa que peque contra Deus, tenha temor, meus irmãos, assim como diz em 1 Pedro, lá vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, meus irmãos, pois o inimigo, vosso adversário, anda ao redor e bramando como leão, a quem o possa devorar. Como tem sido a sua vida? Será que você está tendo atento a este mal que te rodeia o tempo todo? Entenda, Deus é bom. Fala para você: Deus é bom. Deus é bom. Em tudo que Ele faz, Deus é bom. Nós temos que entendermos tudo que Deus está trazendo nesses dias é para que você compreenda a vontade dEle. Tudo que Deus está fazendo, seja por provas, é para o nosso amadurecimento, é para que nós não possamos parar. Já imaginou quem seria Paulo se não fosse o espinho na carne? As provações nos traz amadurecimento. Era um incômodo, era algo que era terrível, mas ela diz, ela te aperfeiçoa, Paulo, ela te aperfeiçoa. Ele orou por 3 vezes,
e aquilo não passou. A minha graça te basta. As provações de Deus para Paulo foram de alguma forma terríveis, mas ele entendeu que até mesmo algo ruim sendo de Deus, Deus é bom. Como é difícil orar assim quando está machucando a nossa carne. Como é difícil entender que Deus é bom quando parece que não está bom para mim. Tudo que o inimigo fez, seja no Éden, seja no deserto, ele sempre questionou a bondade de Deus. Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus é bom? Será que Deus está te lembrando de vocês? Que eu quero que vocês comecem a entender que, indiferente de nascer, deixar nascer o pecado, compreenda que nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Nós vivemos um novo nascimento. Nós temos em nós, que Deus gerou pela palavra, que diz como? Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Deus está gerando em nós pela palavra da verdade, como primícias, como algo precioso da sua criatura. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Confie nesse Deus, meu irmão. Permaneça nesse Deus. Quais os caminhos que nós andamos? Nós deixamos de confiar em Deus. Nós temos que viver para Deus. Nós temos que confiar nesse Deus. O verso 22 diz o seguinte: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Misericórdia, viva a palavra, praticar a palavra. Nós temos que entender que isso aqui é para ser vivido. A palavra de Deus é para ser vivida nos nossos relacionamentos, na nossa vida cotidiana. Em tudo que eu faço, eu devo externar aquilo que eu sou pela palavra de Deus. Ser justo, ser honesto. A cada dia, meu irmão, uma excelência moral, uma excelência da presença de Deus. Nós temos a cada dia praticar essa fé vivida dentro de nós, expressando o seu amor um pelos outros. Nós temos falado tanto sobre isso, de amor ao próximo, de viver a palavra, de compreender essas coisas. Nós temos que entender: aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Está havendo uma aproximação tão grande do mundo. Não estou falando de você ficar fora das pessoas, não. Eu falo daquilo que o mundo tem ensinado como pecado, como cobiça, como desejo, parecendo que nós temos que aprender com eles. Misericórdia. Nós somos diferentes. Jesus veio ensinar 3 anos os apóstolos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que continuar esse ide. Nós temos que entender que é nós que ensinamos aquilo que Deus nos ensinou. Tiago 4, 27 diz: sujeitai a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que entender isso. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom, e eu vou sujeitar a Ele. A nossa fé, porque às vezes muitas pessoas estudam Paulo e estudam Tiago, fala: não, então quer dizer que eu tenho que fazer obras. A Bíblia não se contradiz, amém? A fé em relação com as obras e a justificação não contradiz, mas antes contemplam o ensino de Paulo. Eu escrevi para não falar errado. Então a nossa fé em relação com as obras e a justificação, que foi a qual Paulo fala,
não contradiz, mas antes contempla o ensino de Paulo, porque a verdadeira fé sempre vai resultar em obras. Se não há obras resultantes da fé, não houve primeiramente a justificação. Amém? Se eu compreendo que fui justificado, se eu compreendo, como eu disse no início, que a minha salvação é garantida em Cristo Jesus, logo pela essa graça maravilhosa que eu recebi, eu tenho ações do Espírito Santo como graça, e eu não consigo me conter, porque eu recebi, eu fui justificado por um Deus, e as obras estão diante de mim, em atitudes, no meu caráter, em tudo que eu sou, porque eu vivo pela fé no Filho de Deus. Amém? Como tem sido a sua vida? Qual é a sabedoria que você tem aprendido? Vem daqui? Glória a Deus. Nós temos que entender o que nós temos vivido, essa necessidade, e não é fácil. Quando estamos sendo provados, misericórdia, às vezes é difícil, mas isso é natural de quem é crente, de quem confia em Deus. E nós temos que entender que existem tentações, sim, mas eu tendo a sabedoria, eu vou vencer, porque Deus está comigo. Como tem estado você, o seu coração? Se eu tenho a sabedoria de Deus, se eu tenho a estabilidade de Deus, eu tenho os olhos de Deus para enxergar como Ele quer que eu enxergue. Você está enxergando como Deus? Você está vendo como Deus? Então você está sendo vitorioso em tudo que você faz. Oh meu Deus, nos ensina a moldar o nosso caráter, nos ensina, Senhor, na nossa dificuldade, a perseverar neste processo de maturidade, Senhor, para que nós possamos nos tornar plenos. Provérbios 23, 24 vai dizer: o pai de um justo fica muito feliz, e quem gera um filho sábio terá nele a sua alegria. O nosso Pai Celeste muito se alegra quando você vive, se entrega a viver com a sabedoria que Ele quer que você aprenda. Coloque-se de pé nessa hora. Vamos orar a este Deus. Alegre-se o seu Deus em sendo sábio, em vivendo uma vida correta. Num dia, eu trouxe essa mensagem porque nós estamos às vezes vivendo em dias que parece que estamos muito atarefados, está tudo corrido demais, temos que trabalhar, sim, trabalhamos, e eu trabalho muito, graças a Deus, mas nós temos que compreender qual é a nossa primícia, o que é que eu tenho como primícia na minha vida, o que você coloca como sendo o melhor da sua vida. Nós temos que entender, viver para Deus, viver para Deus. Ao estudar a palavra, se algo contradiz o seu coração, mas ela entrega algo para você, não hesite, mude hoje. Se o Espírito Santo falar com você, transforme a sua vida de hoje para amanhã, mas viva para a glória de Deus, viva para a glória de Deus, meu irmão. Nós sabemos que às vezes é difícil receber uma mensagem a qual nos alerta, que nos sacode, mas eu quero te alertar porque nós estamos vivendo dias difíceis, mas Deus é tão amoroso que Ele nos sacode e Ele nos aprova através de uma maturidade, para que eu e você sejamos aprovados de qualquer situação, em o nome de Jesus. Aleluia. Se você chegou aqui neste lugar com a necessidade às vezes de começar de novo, de precisar de uma ajuda, eu preciso de ajuda, eu quero continuar, mas às vezes tem estado difícil para mim, nós podemos estar orando por você, e você pode vir à frente, alguém que quiser aceitar a Jesus também como seu Senhor e Salvador, sabendo que não existe nada nesta terra, nada comparado a servir Jesus. Servir Jesus é a melhor escolha que um ser humano pode fazer, porque nós sabemos para onde vamos, nós sabemos quem somos, quem Deus é, e por isso nós estamos preparados a cada dia para louvar e engrandecer o nome de Jesus, por misericórdia e graça de Deus. Se você quer
entregar a sua vida a Jesus, este é o momento. Se você quer renovar com Deus e precisa de oração, nós estamos aqui. Aleluia.